Olá, bom dia a todos. Estamos nós aqui novamente com mais um Devolvida, nosso momento devocional. E o tema que nós escolhemos para hoje é: a perseguição leva à expansão, ou a perseguição leva ao crescimento. E gostaríamos aqui de falar de dois textos no livro de Atos, Atos 8:1. O iniciozinho do texto fala assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E no capítulo 9, no versículo 31, fala assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Aqui nessa passagem nós vemos que no capítulo 8 narra o finalzinho da morte de Estevão, uma peça fundamental na vida da igreja, que por suas palavras ele foi executado, porque pregou o evangelho. E dessa atitude dele nasceu uma perseguição muito grande na igreja. E com toda essa perseguição, todos os discípulos, menos os apóstolos, foram para cada região. E com isso, o crescimento aconteceu. O evangelho foi propagado, as pessoas ouviram do que aconteceu e de Cristo através dos discípulos. E no capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo, um dos perseguidores, que no início do capítulo 8, do versículo 1 fala assim: Saulo consentia com a morte de Estevão. Era uma pessoa fundamental tanto para a perseguição e depois ela se tornou fundamental para a igreja em si. E já no capítulo, quase no final do capítulo 9, já vem narrando que a igreja já tinha paz e já acontecia o crescimento de forma correta. O que eu quero enfatizar com isso? Que hoje nós passamos por muitas coisas. A igreja em si passa por muita coisa, muita perseguição. A ideologia de Satanás, infelizmente, está escancarada no mundo. E toda a perseguição que você tiver, toda a pressão que você tiver, não pode ser desprezada, porque ela é possível gerar um crescimento, tanto natural quanto espiritual. Hoje a igreja em si, ela precisa desse crescimento. O evangelho, infelizmente, ele foi muito castigado por tantas pessoas que agiram errado e que fizeram coisas erradas durante toda a caminhada do evangelho. Então hoje, infelizmente, o evangelho não é a mesma coisa de quando nós nos convertemos há anos atrás. Mas o que eu quero enfatizar hoje é que queria dar um exemplo prático. Se você quer utilizar o azeite, que é um ótimo alimento, que é delicioso por si, se você precisa utilizá-lo, o produto da oliveira ele precisa ser prensado. Se você quiser comer uma castanha, essa castanha precisa ser quebrada. Se você quer um ouro puro, um metal puro, ele tem que ser aquecido no fogo. E a sua borra fica por cima, a sujeira, ela se enfatiza e a gente consegue retirar e tirar o melhor de si. E eu acredito que nós temos casca, nós temos personalidade forte, nós precisamos nos doar e deixar Deus vir com essa prensa sobre nós, sobre a igreja, sobre a nossa vida, para que a nossa vida em si, com a ação do Espírito Santo, possa colocar o melhor de nós, que está dentro de nós, que é Jesus Cristo, para atingir e abençoar outras vidas. A igreja é este lugar. A igreja não pode deixar de lado a perseguição, mas fazer da perseguição um trampolim de crescimento e de ação do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra, que tenha falado ao seu coração. E se você gostou, se falou contigo, compartilhe, dê um joinha, dê um like, compartilhe nas suas redes sociais para que possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado. E até o nosso próximo Devolvida.